Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Victor Osimhen. Ontem foi o dia do Chelsea ser fortemente ligado ao centroavante nigeriano e uma das matérias que mais me chamou a atenção foi a do Ben Jacobs, em que o Chelsea tem a ideia de repetir a negociação do Christopher Nkunku com o jogador nigeriano. Porque assim, o Nkunku, para quem não sabe, foi contratado pelo Chelsea antes mesmo da janela de janeiro abrir, né? E assim, como é que foi os termos da negociação? A gente contrata o cara, né, uma espécie de pré-contrato, ele é assinado no início da temporada seguinte. Então ele termina a temporada pelo clube e depois ele se transfere. E o Chelsea está querendo fazer igual, até porque eu acho que é improvável a Napoli vender o Osimhen em janeiro, mesmo com uma oferta maluca, porque tem aquela questão, o clube tem coisas a perder. Ele está lutando para ficar no top 4 da Série A italiana, ele ainda está na Champions League, acho que ainda está na Copa da Itália, então é aquela história, tem coisas pela qual lutar, quanto melhor for nessas campanhas, mais dinheiro eles vão conseguir, podem garantir também dinheiro para a próxima temporada só se classificando para a Champions League. E um jogador como o Osimhen, assim, se você perde ele, faz falta demais. Então, por isso, a Napoli não deve vender ele agora. Mas eles estão meio sem opção para a próxima temporada, porque nitidamente já não está na melhor situação de relação entre o jogador e o clube. Parece mesmo que ele quer ser negociado. Então, é aquela história, né? Só tem mais um ano de contrato tirando essa temporada. E aí fica aquela situação de que se não vende vai perder muito e muito dinheiro. E clubes na Itália não podem se dar o luxo de perder uma quantia como 100 milhões de libras ou 120. Então é aquela história. A Napoli não tem muita escolha. Ele vai para algum lugar, resta saber qual. E a questão é, o Chelsea parece para muita gente o favorito porque o contexto ajuda, né? Esse último mercado estava com muitas opções para 9 e muitos times já se movimentaram para já contratar esses jogadores, né? Foi o caso do United com Rasmus Højlund, foi o caso, por exemplo, do Bayern de Munique com Harry Kane, foi o caso do PSG com dois noves, né? Com o Gonçalo Ramos e com o Randal Kolo Muani. Então, assim, você viu muitos times, no final das contas, se movimentando e eles, teoricamente, estão fora dessa disputa por um 9. Óbvio que a concorrência não acabou. Ainda tem times ali que poderiam ir atrás de um 9, é o caso de Tottenham e Arsenal, são times que podem acabar aí no mercado atrás de um centroavante, embora, assim, muitos dos rumores falam que o Arsenal está mais ligado ao Ivan Toney do que propriamente ao Osimhen. E, assim, o Tottenham, sinceramente, não sei se eles vão fazer esse investimento tão pesado, até se tratando de Daniel Levy, né? O Levy nunca foi o cara de colocar 100 milhões de libras num jogador só. E aí fica aquela questão também da Espanha, porque o Real Madrid é um time que pode, quem sabe, ir atrás do Victor Osimhen. Inclusive, eu acho até, ousa dizer, que o encaixe é muito interessante, já que você pode ter o Vinícius Júnior numa ponta, o Rodrigo em outra, e o Osimhen como centroavante, até porque o Mbappé é um ponta pela esquerda, né? É óbvio que ele pode jogar de 9, mas não sei se essa é a função que o Mbappé mais gosta de atuar. Então, o Victor Osimhen, ele faz sentido em outros clubes sim, ele pode ter mercado também em outras equipes, mas o Chelsea vê o contexto favorecendo. E a questão é, para evitar qualquer tipo de disputa, eles querem se adiantar. Obviamente a negociação não vai acontecer, acho que agora, em novembro e dezembro, acho muito complicado isso acontecer, mas tem gente dizendo que a negociação já pode começar em janeiro e eles fazerem isso. Vamos fazer já um pré-contrato, né? Já vamos definir os termos, assim, o preço, a taxa de transferência, ele fica até o final da temporada e na próxima ele vira jogador do nosso clube. Parece ser essa a ideia, não sei se a Napoli vai aceitar tais termos, mas é aquela história, né? A Napoli, no final das contas, não tem tantas opções e parece que é uma questão de tempo até o Osimhen se juntar a outra equipe, né? O que pode atrapalhar o Chelsea é, por exemplo, o clube saudita como o Al Hilal voltar a fazer aquelas ofertas faraônicas e a Napoli usar isso como desculpa para as ofertas do Chelsea serem maiores também. Mas é aquela história, a Napoli não está lá também numa posição de se impor muito na negociação, como eu disse, porque o contrato é muito curto e é aquela história, perder um cara de graça, correr esse risco seria terrível, né? Então, a ver o que vai acontecer nesse aspecto. Acho que é o que falta para o Chelsea mesmo, assim, podemos dizer, né, começar a voar, né, em termos de desempenho, é um 9 goleador, né? Porque o Nicolas Jackson até agora tem feito seus gols, mas no contexto geral a gente vê até pelas atuações dele, ele não é o cara que vai liderar o ataque do Chelsea, pelo menos não por agora. Ele pode evoluir, se tornar um jogador melhor, mas o Osimhen parece ser o cara que falta para o Chelsea, o cara que consegue marcar aqueles gols importantes, aquele cara que desequilibra partidas apertadas. Ele poderia transformar muito dos empates que o Chelsea fez, né, até agora 4 nessa Premier League, em vitórias, porque é o tipo de jogador que marca gols assim que outros centroavantes normais não conseguem, é um jogador que tem muita velocidade, atleticismo, ele daria muito mais dinâmica para esse ataque também, muito mais letalidade.
E é aquela história, esse é o diferencial, por exemplo, do Liverpool e do City, tendo um Haaland, tendo, por exemplo, um Mohamed Salah, ter um jogador como esse que ajuda em jogos difíceis. Teve jogos que o Liverpool não foi tão bem, mas o Mohamed Salah foi lá e desequilibrou. Um bom exemplo também é o PSG nessa última partida do Campeonato Francês. Apesar do 3-0, o jogo não foi nada legal do PSG. Quem desequilibrou foi o Mbappé. Se não tem o Mbappé ali, possivelmente era um empate e se bobear até mesmo uma derrota para o PSG, porque sinceramente não foi uma boa atuação. Então, grandes jogadores desequilibram jogos, né? Ter um centroavante de elite é o que o Chelsea está precisando. E como o Rob Mikkel diz, né, o Chelsea implora por alguém assim desde a saída do Drogba. Teve o Diego Costa, evidentemente, tem um respeito com ele que jogou muito bem, mas foi tão curta a passagem dele que as pessoas até acabam esquecendo um pouco disso, né? E o Abraham teve seu momentinho ali, um golzinho ali, né? Teve até um ótimo início de campanha, 19-20, mas foi isso, né? É um bom jogador, mas com certeza não é o que o Chelsea estava precisando para brigar nas cabeças da Premier League novamente. Acho o elenco muito bom, tem jogadores como Christopher Nkunku, Enzo Fernandes, Moises Caicedo, Reece James, tem jogadores talentosíssimos na zaga, como é o caso também do Levi Colwill, o Badiashile, a gente também tem o Zazie e também, voltando de lesão, Wesley Fofana. O Chelsea tem muito talento, né? Mas é aquela história, tem que juntar todo o quebra-cabeça. E acho que a peça grande, que é o 9, pode ser o Osimhen. Vamos ver se o Chelsea vai conseguir levar esse negócio adiante. Mas esses rumores aí fortes que o Chelsea teve no dia de ontem e está tendo no dia de hoje, parecem um bom sinal, e tantos jornalistas na Inglaterra cravando o Chelsea como favorito no momento, porque no momento isso não significa pouca coisa, mas mostra que o interesse é real e que o Chelsea deve tentar a contratação do nigeriano. Então, gente, por esse vídeo é isso, tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.